Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui então dentro de um dos temas mais importantes dentro da parte do direito penal, que é o trabalho e a análise da tão temida teoria do crime. Meu amigo, eu costumo falar o seguinte: a teoria do crime só é difícil se você estuda com a pessoa errada. Só é difícil se você estuda da forma errada. Por quê? Porque a teoria do crime ela consiste num caminho reto com algumas vertentes. Mas se você pegar a base, a parte inicial, você não vai ter nenhum tipo de problema. Então, olha só. Quando a gente parte aqui para a análise da teoria do crime, embora seja utilizado o termo teoria do crime, nós precisamos, num momento inicial, entender o que é uma infração penal. E para isso, a nossa legislação adotou aqui um chamado conceito dualista ou binário, que considera como infração penal um gênero do qual derivam as espécies crime e contravenção penal. Os crimes são aquelas condutas mais graves que recebem uma chancela mais intensa por parte do legislador. Então, o crime, ele consiste naquelas condutas que são apenadas com reclusão e detenção. Percebam que são condutas mais graves. Quando a gente fala em contravenção penal, as contravenções estão previstas lá no Decreto-Lei 3688 de 1941. E olha só quais são aí os sinônimos das contravenções penais. Percebam, a gente pode ter aqui o chamado crime anão, crime vagabundo. Para a gente falar especificamente da infração penal, então o Brasil adotou um conceito dualista ou binário, em que nós temos como espécies da infração penal o crime e a contravenção penal. O crime, ele vai ser suscetível a uma penalidade de reclusão ou detenção, e a contravenção penal, percebam, ela pode ter os sinônimos aí: crime anão, crime vagabundo, ou também chamado aqui delito liliputiano. Filha da puta de quem inventou esse termo. Mas são todos sinônimos de infração penal. E olha só, todos são sinônimos de contravenção penal. A contravenção aqui, ela vai ter como punição, olha só, duas modalidades. A prisão simples, que é aquela cumprida em estabelecimento sem rigor penitenciário, e ela também pode ter como punição a multa. Aí nós teremos lá, na Lei de Contravenções Penais, as formalidades, beleza? Então fica atento aqui, eu vou deixar aqui que essas são as espécies de infração penal, beleza? Quando a gente fala em crime aqui, você também pode ter como sinônimo o termo delito, beleza? Tem questão CESP que trabalha nesse sentido, falando, é correto afirmar que entre crime e delito não há distinção para o conceito adotado pelo Brasil? Sim, é correto. Crime é sinônimo de delito. Então, infração penal é crime ou delito e contravenção penal. Beleza? Show! Você também já sabe que quando a gente fala em teoria do crime,
é imprescindível que nós lembremos da árvore do crime. E aí, olha só, quando a gente fala então em teoria do crime, nós precisamos saber o conceito dele para que a gente possa estratificar, para que a gente possa digredir todo esse conceito de crime. E aí você pode passar por um conceito formal relacionado ao aspecto legislativo, você pode passar por um conceito material que corresponde a uma análise social, mas o que vale para nós é o chamado conceito analítico de crime. Então, para a gente estudar o crime, nós temos aí o chamado conceito analítico, que adota um critério tripartido ou tripartite, porque traz o crime baseado em 3 elementos. Então, quando se fala em conceito de crime, o Brasil adota um conceito tripartite. Tripartite, porque fragmenta o crime em 3 pedaços. Então a doutrina sugere aqui que quando se vai analisar o crime, você, estudante do direito penal, você precisa fazer o trabalho do geólogo. Por quê? Para que você estude os fragmentos, para que você estude os elementos de uma rocha, você precisa sedimentá-la para estudá-la passo a passo. É justamente isso que nós faremos aqui dentro da parte envolvendo o conceito de crime. Então, lá no conceito tripartite de crime, nós temos aqui que o Brasil adota o chamado também conceito analítico de crime. Por quê? Ele considera o crime como todo fato típico, antijurídico e culpável. Então, nós temos o fato típico, o fato antijurídico, pode aparecer aqui também como antijuridicidade ou como ilicitude, e todo fato culpável, que pode aparecer aqui também como culpabilidade. Pois bem, quando nós analisamos o fato típico, nós temos aqui alguns elementos, que são eles: conduta, resultado, nexo causal e atipicidade. Todos eles comportam desdobramentos, tá? Só a título de ilustração aqui, quando a gente fala em conduta, nós vamos analisar a ação, a omissão, o dolo e a culpa. Só dentro da conduta. Quando a gente fala em resultado, nós vamos enfrentar aqui o resultado jurídico e o resultado naturalístico. Olha quanta coisa, hein? Quando a gente fala em nexo causal, nós analisamos aqui as famosas causas e concausas. Não vamos muito além, falar de tipicidade conglobante, essas coisas, a gente não chega nesse aspecto nem na responsabilidade penal objetiva. E quando nós entramos no campo da tipicidade, nós enfrentamos aqui a tipicidade sobre 2 vertentes: a tipicidade formal e material. Ah, eu estou querendo assustar com tanta coisa? Não, mas são os elementos necessários aí para que nós tenhamos um bom entendimento da parte de teoria do crime. Quando eu entro no segundo requisito, antijuridicidade, o que eu estudo aqui? As excludentes de ilicitude. E quando eu entro em culpabilidade, eu estudo a imputabilidade penal,
a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. São vários temas, são vários elementos, porém, todos elementos muito produtivos e importantes de serem estudados e analisados um a um, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aqui e dar volume para a nossa aula. Quando eu me refiro aos sujeitos do crime. Por sujeito do crime, eu tenho a pessoa que pratica uma ação nuclear e também tenho a pessoa que recebe aquela conduta. Então, olha só, quando eu falo em sujeito, eu tenho um sujeito ativo e um sujeito passivo. Quem é um sujeito ativo? É quem age, ou o autor do fato. Quem é o sujeito passivo é a vítima, porque recebe a conduta. Recebe a conduta. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Só vamos fazer aqui uma ressalva com relação ao sujeito passivo. Olha só. Pelo entendimento atual, os animais, os mortos e os entes inanimados, olha só, não podem ser sujeitos passivos. Aí você vai falar, mas então se alguém matar o meu cachorro, não vai ter crime? Calma lá, tem crime sim, mas a vítima não é o cachorro em si, porque pelo entendimento atual, o cachorro não é um sujeito de direito, embora existam projetos para incluí-los como tal, mas por hora não. Os mortos também não são sujeitos passivos, então se você encontra um presuntão lá, um defunto, seu desafeto, e você chega nele, mete a pancada, cospe, mija em cima dele, não tem crime? Tem, pera lá. Vilipêndio a cadáver é crime. Mas tá, você falou que o presunto não pode ser vítima. Exato. Não vai ser o presunto a vítima. A vítima será a família. Tudo bem? São os dependentes, a família do indivíduo. E os entes inanimados, aquilo que não tem vida. Beleza? Por quê? A vítima não vai ser aquele ente inanimado. Imagina que você vai lá na casa do seu amigo que é rico, passou lá no concurso da Polícia Federal e comprou um pavão empalhado para deixar na sala. Você chega lá e mete-lhe 50 tiros com a sua .40 novinha, você executa aquele pavão empalhado. Beleza? Tudo bem, é um ente inanimado. Ele é a vítima? Não. Não. A vítima é o proprietário, é o dono daquele ente inanimado. Tranquilidade? Vamos que vamos. Superado este flanco, vamos fazer uma indagação. É possível ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo? É possível ser autor e vítima ao mesmo tempo? Cuidado, cuidado, porque via de regra, não. Via de regra, não tem como. Mas, excepcionalmente, e o CESP já demonstrou isso agora no curso de formação da PRF, realizado em 2020, que ele adota o entendimento do professor Rogério Greco. De maneira excepcional, sim. Quando? No crime de rixa.
no crime de rixa, que está lá no 137 do Código Penal. Então, é possível ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo? Como regra, não. Não. De maneira excepcional, e eu já fiz aqui a exclamação. Puta merda, agora. Excepcionalmente sim, no crime de rixa, posicionamento este adotado pelo professor Rogério Greco, que a CESP já adotou. Então, leve isso para a sua avaliação e fique muito atento. Beleza? Vamos lá. Limparemos a lousa e daremos continuidade. Vamos lá, então, dentro ainda da teoria do crime, é importante que nós rememoremos quais são os objetos do crime. Nós temos aqui um objeto que pode ser material. O que é um objeto material? É aquele corpo sobre o qual recai a conduta. Então, se você quer tirar a vida de outra pessoa, você pega a sua arma e desfere tiros contra ela, qual é o objeto material? O presunto, o cadáver, a pessoa que foi vítima dos seus disparos. E nós temos também aqui o objeto jurídico. O objeto jurídico. Objeto jurídico é tudo aquilo que é tutelado pelo direito penal. Por exemplo, então, vida, liberdade, patrimônio, administração pública, incolumidade pública e por aí vai, né? Temos aí uma infinidade de objetos ou bens jurídicos tutelados. Beleza? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui e nós passamos efetivamente agora à análise dos elementos do crime. E começamos naturalmente pela análise do fato típico. Quando nós falamos lá no início da nossa aula sobre os elementos do crime, nós vimos que crime todo fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico, ele vai ser revestido aqui pela conduta, pelo resultado, pelo nexo causal e pela tipicidade. Pois bem, nossa análise inicial, ela passa pela análise da conduta, tudo bem? Então, nós começaremos a análise efetiva da nossa teoria do crime sobre a percepção da conduta. Então, olha só, a conduta é revestida como todo ato voluntário
dirigido a um fim específico. Dirigido a um fim específico. Tranquilo? Então, conduta é um ato voluntário. Você tem que querer praticar a conduta dirigido a um fim específico. Vamos lá. Já vamos colocar aqui a exceção, uma observação, e vamos chamar o seguinte, ó, situações que excluem a conduta. Aí a gente pode colocar aqui, ó, atos inconscientes, aqueles relacionados a partir de um sonambulismo ou a partir de um ataque epilético. Também podemos acrescentar aqui como causa excludente de conduta o ato reflexo e ainda, o mais importante aqui, a coação física irresistível. Veja só, o que é um ato inconsciente? É aquele ato que você pratica desprovido de voluntariedade. Então, você tem lá um sonambulismo devidamente comprovado. Opa, é um ato que você praticou sem vontade. Aquele ato praticado durante um ataque epilético. Você está lá se debatendo no chão, sem querer, seu braço contrai, você acerta uma porrada, sangra o nariz da pessoa, quebra o nariz. Não teve voluntariedade. Deixa eu arrumar aqui. E aí nós temos as outras situações aqui. Ato reflexo. Imagina que você foi no médico, lá tá com uma dor no joelho. Ele pega aquele martelinho, você pum, bate sobre seu joelho ali, você desce-lhe a bicuda na cara dele ali, causa um traumatismo crânioencefálico. Foi um ato reflexo. E aqui o principal, coação física irresistível, quando você é coagido fisicamente a praticar uma conduta. Então imagina o seguinte, uma pessoa te abraça e ela faz com que você empurre uma faca em outra pessoa. Tudo bem? Olha só, o ato não é voluntário, é um ato involuntário. Tá, professor, mas por que você está falando dessa coação física irresistível? Porque a banca, ela vai trabalhar contigo a distinção entre coação física e a coação moral irresistível. Olha só, se o cara pega no seu braço e obriga, você não consegue resistir a você enfiar a peixeira na outra pessoa. Coação física, porque você fisicamente está praticando uma conduta que você não quer. A coação moral é uma ofensa psicológica, tá? Você faz uma ameaça para a pessoa para que ela pratique aquela conduta. Por exemplo, a pessoa chega em você e fala, ó, eu preciso que você subtraia 5 mil reais, senão eu vou matar o seu filho. O que você faz? Você vai lá e subtrai 5 mil reais. O que acontece? Nesse caso, o ato é voluntário, porque é você que foi lá e praticou, você teve ciência do que você estava fazendo. Porém, você praticou aquele ato coagido moralmente de maneira irresistível. O que vai acontecer aqui? A coação moral, desde que irresistível, ela vai afastar a culpabilidade. Enquanto que a coação física exclui a conduta, exclui o fato típico. Então, a coação física exclui o fato típico. Mais precisamente, a conduta. Tamo junto? Beleza? Não confunda então. Coação física afasta a conduta.
coação moral afasta a culpabilidade. E aqui, quando a gente fala afasta a culpabilidade como decorrência, isenta de pena. Tudo bem? Quando eu falo aqui que exclui o fato típico, exclui o crime. Exclui o crime. Ou torna o fato atípico. Essas situações o CESP é apaixonado, tá? Por cada um desses termos. Beleza? Então, dentro de conduta, isto é o mais relevante. Vamos lá? Vamos analisar, pois, as formas de conduta. Vamos lá? Vamos trabalhar então as formas de conduta. Então vejam só, a conduta pode ser praticada por ação, que é sinônimo de prática por comissão. No que consiste a prática de uma conduta por ação ou comissão? Consiste num fazer ou um agir. Beleza, mas aqui é fácil, porque você percebe o comportamento ativo do agente no sentido de praticar uma ação nuclear. A grande sacada aqui, onde existe um maior número de questionamentos, indagações e de dificuldades, consiste na conduta omissiva. A conduta pode ser praticada por ação ou por omissão. Tudo bem? O que é a omissão? A omissão é basicamente uma abstenção. É um deixar de fazer algo. Suave, né? É um deixar de fazer algo. E aí, olha só. Vamos puxar aqui para o quadro da frente essa omissão. Vou repetir aqui, para que tenhamos mais espaço. Essa omissão, essa abstenção de conduta, ela pode ser própria ou imprópria. E aí eu preciso que você veja o seguinte: a omissão própria é aquela em que a abstenção de conduta ela decorre do texto da lei. A própria lei já estabelece uma conduta de ordem omissiva, como, por exemplo, acontece, olha só, como, por exemplo, acontece no crime de omissão de socorro. Por quê? O próprio tipo penal, que está previsto lá no 135 do Código Penal, ele já traz uma situação que traz a seguinte ação nuclear: deixar de prestar socorro, deixar de auxiliar uma pessoa que se encontra numa situação de risco, desde que você não se coloque também numa situação de risco, constitui um crime omissivo próprio. Deixar de repassar a contribuição previdenciária, apropriação indébita previdenciária, também estamos diante de um crime omissivo próprio, tudo bem? Então a própria lei, ela já traz a conduta lá, deixar de fazer alguma coisa, beleza? Olha só, toma cuidado porque é o seguinte, esse crime omissivo próprio não admite tentativa. Não admite tentativa. Fechou? Beleza. E nós temos aqui também a chamada omissão imprópria. Vai falar, caralho, o que é isso? Omissão própria, omissão imprópria? Olha só, na omissão
imprópria, eu tenho aquelas situações em que a omissão será penalmente relevante porque elas derivam de uma situação prevista em lei ou a partir de uma relação contratual ou a partir de uma situação em que o indivíduo criou o risco de produzir o resultado. Então, determinadas pessoas, por força do encargo que elas exercem, elas têm uma obrigação legal de agir. Porque se elas não agirem em determinadas situações, a omissão dela passa a ser penalmente relevante. Isso você encontra lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E eu te convido a vir para a lousa para a gente ver qual é essa disposição. Veja só. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, olha só, algumas pessoas elas têm a obrigação legal de agir, outras a obrigação contratual e outros têm a obrigação de agir por terem criado o risco. Então, olha só, para essas três situações aqui, vocês vão ver que a situação ela é justamente distinta da omissão própria. Então, olha só, omissão imprópria, artigo 13, parágrafo 2º, hipótese em que a omissão é penalmente relevante. Quem é aquele que tem por lei a obrigação de agir? Opa, a mãe. Então, por qual crime uma mãe responde se ela for omissa com relação a alimentar o seu filho, fazendo com que essa falta de alimentação cause-lhe a morte? Opa, a mãe tem obrigação legal de agir. Nesse contexto, ela responde pelo resultado, homicídio doloso. Aquele que tem a obrigação contratual, vamos colocar aqui, ó, o guarda-vidas. Imagina que você vai lá num clube para praticar natação e lá tem um guarda-vidas, um particular contratado para evitar que as pessoas se afoguem. Beleza? E aí ele percebe que tem uma criança que cai na piscina mais funda e ele nada faz para evitar aquele resultado. Ele fica lá, fala, tá se afogando? Alguém já pula para ajudar. E ele fica ali mexendo no celular, ou seja, ele tem a obrigação de agir, mas se ele nada faz, ele responde pelo resultado, ele vai responder pelo homicídio, tudo bem? E não por uma mera omissão de socorro, porque ele tinha a obrigação contratual, porque ele assumiu de alguma outra forma a obrigação por evitar o resultado, tudo bem? Aí paira, na sequência, a análise de dolo ou culpa desse indivíduo. E por último, nós temos o indivíduo criador de risco. Aí você vai lembrar daquelas situações envolvendo os trotes de faculdade, que são situações em que acontecia muito antigamente, depois, com uma cagada bem grande que aconteceu lá na USP, esses fatos foram reduzindo-se. O indivíduo estava lá na festa, tomando aquela cachaça danada, passou próximo à piscina e, puf, empurrou o calouro caiu e morreu. O que o indivíduo fez? Quando ele empurrou o indivíduo na piscina, automaticamente ele tornou-se o criador do risco. E ocorrendo a criação do risco, ele assume a responsabilidade de impedir o resultado. A partir disso, como ele criou o criador do risco, qualquer ato por ele praticado na sequência ou a abstenção dessa conduta, no caso a omissão, ela é juridicamente relevante para fins de direito penal. Beleza? E aí o que acontece? Na omissão imprópria, o indivíduo ele não responde pelo crime omissivo propriamente dito, ele responde pelo resultado produzido. Esses crimes omissivos próprios aqui, ou nesses crimes, o indivíduo responde como se tivesse praticado a ação, mas ele é omisso. Então, por isso que esses crimes aqui são chamados de crimes
crimes comissivos por omissão. Tamo junto? Fica ligado aí também porque esses crimes aqui, eles são como se tivessem sido praticados pela ação. Logo, eles admitem tentativa. Tranquilo? Então fiquem espertos. Essa questão de omissão própria e imprópria, o CESP adora diferenciar, tá? E é muito fácil, nós temos aqui uma linha que os deixa de maneira bastante distantes um do outro, tá? Você não vai errar questão relacionada a isso. Fechou? Dessa forma, então, nós concluímos a primeira parte das formas de conduta e nos nossos próximos blocos, próximos encontros, nós avaliaremos o dolo, a culpa e também fazendo pinceladas pontuais nesses aspectos de omissão própria e omissão imprópria. Valeu? Obrigado, tchau!